Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que ainda se detém bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber, por Cristo Pai concede até o reino àquele que crê. Há perdão, poder e paz, e graça e luz e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvai a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Rogério, o senhor já se encontra conosco. Muito bom dia. Bom dia, graças a paz de Deus seja com todos vocês. Amém, Deus seja louvado. Ainda precisa de alguns minutinhos, já podemos orar? Podemos dar sequência. Amém. Então vamos orar? Eu posso fazer a primeira oração e o senhor faz a segunda? Sim. Então oremos. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos, se não, curve a sua fronte e falemos ao nosso Deus. Paizinho querido, Deus Pai, Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais um amanhecer na Tua presença, por nos dar a graça de abrir os olhos e de ver a alva. Aqui estamos, Senhor, prontos para Te adorar. Cada um no seu espaço geográfico, mas na certeza de que o Teu Santo Espírito nos une em um só lugar, que é no Teu altar. E nós estamos aqui para Te adorar e queremos Te adorar, Pai. Então, por favor, Senhor, coíba toda e qualquer situação, toda e qualquer condição que possa nos impedir de Te adorar. Seja com o Teu servo mais uma vez, eu deposito em Tuas mãos, para que o Senhor derrame o Teu óleo sagrado sobre a Tua cabeça e que Ele continue a falar conosco, movido pelo Teu Santo e bom Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a ter a nossa mente e coração aberto para receber esta palavra que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. E que nós possamos dar atenção e então colocarmos em prática ao terminar de ouvir, Senhor. Perdoe os nossos pecados, seja conosco em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Querido Deus de amor, é uma necessidade que temos de te buscar. É uma necessidade muito grande, porque por nós mesmos percebemos a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza, o nosso desejo de satisfação própria, de satisfazer a vontade da carne e de fazer as coisas que não tem que ver com o céu. Mas desejamos que Cristo viva em nós, porque assim nosso desejo será para fazer as coisas que são do alto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos, ampara-nos. Precisamos de Ti, do Teu carinho, do Teu cuidado, da Tua atenção. Cada um está num lugar diferente, como a nossa irmã bem colocou, e também sente a necessidade nesse momento de ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco através da Tua palavra, através do testemunho de Jesus, do Espírito da profecia. Oramos, no doce e sagrado nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Como sempre costumamos dizer, pastor, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja muito bem-vindo e pode prosseguir. Amém, agradeço. Só preciso que vocês me ajudem a lembrar onde pararam ontem, para eu poder dar sequência aqui. Bom dia, pastor. Bom dia. Irmão Lautenir? Estamos no capítulo 25, né? Obrigada, irmão. Na página 233, compensação e vitória. Ontem foi forte a mensagem ali, uma novela, pornografia, tem um monte de coisa muito forte ali. Mas eu creio que todo mundo entendeu ali a mensagem, como devemos evitar esse tipo de coisa. Né? Compensação e vitória? Isso. Nessa minha versão, o nomezinho deve ser diferente. Ali tem necessidade de sincero arrependimento e resoluto esforço. Ok, achei aqui. Muito obrigado, Lautenir. Muito obrigado. Seguindo, então. Necessidade de sincero arrependimento e resoluto esforço. Os que corrompem o próprio corpo não podem fruir o favor de Deus antes de se arrependerem sinceramente, realizarem uma completa reforma e aperfeiçoarem a santidade no temor do Senhor. Textozinho importante, a gente vai reler novamente, tá? Os que corrompem o próprio corpo, aí a gente 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20. A intenção de falar as referências bíblicas é muito mais para que você perceba a importância de guardar no coração que quando eu destruo o meu corpo, eu estou infligindo uma propriedade do Espírito Santo, de Deus. Não é meu, é dele. Os que corrompem o próprio corpo não podem fruir o favor de Deus. De se arrependerem sinceramente. É necessário um arrependimento genuíno para que nós usufruamos do favor de Deus. Realizarem uma completa reforma e aperfeiçoarem a santidade no temor do Senhor. O livro Fé e Obras, ele vai nos apresentar que a justificação, e aí sabemos que a justificação ela tem dois aspectos, ela tem um aspecto da justiça imputada e da justiça comunicada, e é a justiça imputada que nos leva ao arrependimento através do Espírito Santo. No livro Fé e Obras vai dizer: Deus requer a completa entrega do coração
antes que possa ocorrer a justificação. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver, grave isso, ó, obediência contínua, mediante a ativa e viva fé, que opera por amor e purifica o coração. Por que obediência contínua? Porque pode ser que esse indivíduo esteja passando por uma mudança apenas de aparência. Por isso o texto diz obediência contínua. Então, esse arrependimento sincero que o indivíduo terá, realizará uma completa reforma e aperfeiçoamento à santidade no temor do Senhor, caso o arrependimento seja genuíno. E como é que se prova que o arrependimento é genuíno? Através de mudança de vida. João Batista diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Por isso, quando alguém diz assim, eu não vou fazer mais isso, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Nós devemos, seres humanos, acreditar na situação, no arrependimento, mas ter o pé atrás. Exatamente isso, ter o pé atrás. Tomar muita cautela, muito cuidado, até que vejamos frutos dignos de arrependimento. É óbvio, né? Quando falei isso, eu pensei numa situação grave aqui. Existem situações mais simples. Mas fiz esse comentário todo para você entender que é necessário frutos dignos de arrependimento. E não simplesmente dizer, não vou fazer mais. Não. Perdão não resolve o problema. O que resolve o problema é perdão seguido de mudança de vida. E essa mudança precisa ser contínua. A única esperança para os que praticam hábitos vis é deixá-los para sempre. Se é que dão qualquer valor à saúde aqui e à salvação no além. Então, a nossa saúde aqui interfere na vida eterna. Sabemos disso por conta dos textos que já foram citados. Um outro texto que nos faz lembrança disso é que nós seremos julgados pelo bem ou mal que fizermos através do corpo. 2 Coríntios 5, verso 10. Esse é o texto que fala do juiz investigativo, tá? Se você quer encontrar um texto que fala do juiz investigativo na Bíblia de forma mais clara do que abriram-se os livros e cada um foi julgado segundo as suas obras, é 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, juiz investigativo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se é que dão valor à saúde aqui e à salvação no além. Quando esses hábitos foram praticados por período de tempo bastante longo, requer-se resoluto esforço para resistir à tentação e recusar a corruptora condescendência. Quando esses hábitos foram praticados por período de tempo bastante longo, requer-se resoluto esforço para resistir à tentação e recusar a corrupta condescendência. Por isso comentamos numa outra live, há um tempo atrás, né? A dificuldade de voltar. Alguns de nós nos autossabotamos de tal maneira que o caminho de retorno é muito mais árduo para alguns, né? Para alguns o caminho é muito mais tranquilo, mas para outros o caminho é muito mais difícil. Por quê? Porque no período em que estiveram afastados, eles enrolaram a corda ainda mais. E agora, até encontrarem a ponta e colocarem nas mãos do Senhor Jesus, e depois que colocam nas mãos do Senhor Jesus, se Jesus Cristo puxar com tudo, o indivíduo se estraçalha. Ele não consegue a pressão. Então, esforço humano, poder divino.
O Senhor vai puxando devagar e você vai soltando, você vai soltando. Controle a imaginação. A imaginação tem de ser positiva e persistentemente controlada. Se as paixões forem submetidas à razão, à consciência e ao caráter. Leio novamente, a imaginação tem de ser positiva. Vamos então para Colossenses 3, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fazei o quê? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Até 1844, no lugar santo, o Pai e o Filho no lugar santo. A partir de 1844, o Pai e o Filho no lugar santíssimo. Buscai as coisas lá do alto. O texto diz, a imaginação tem de ser positiva. Verso 2 do capítulo 3 de Colossenses. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que que a nossa imaginação tem de ser positiva? Porque morrestes, verso 3, e a vossa vida está onde? Oculta, juntamente com Cristo em Deus, escondida com Cristo em Deus. Amém. Bom, vocês provavelmente pensaram também em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A imaginação tem de ser positiva e persistentemente controlada. Se as paixões forem submetidas à razão, à consciência e ao caráter. Veja uma coisa, né? Quem é que controla as paixões? Consciência. As paixões inferiores precisam ser controladas pelas faculdades superiores. É a mente que controla o corpo. A vontade deve estar relacionada à mente, à razão, e não o inverso. Porque se for ao inverso, você irá ceder a tudo isso que ontem o Altenir passou. Olha quanta coisa vocês passaram ontem, gente. Assuntos pesadíssimos aí. Vocês sabem bem disso. Vocês estavam aqui. Uau. Vamos seguindo. Subordinados à vontade de Deus. Todos os que têm qualquer verdadeiro senso do que abrange ser cristão, sabem que os seguidores de Cristo estão na obrigação, como discípulos seus, de trazerem todas as suas paixões, forças físicas e faculdades mentais em perfeita subordinação à sua vontade. Quem é que tem essa noção? Todos os que têm qualquer verdadeiro senso do que abrange ser cristão. Nós temos essa noção de que, inclusive, aquilo que fazemos com o nosso corpo tem que estar subordinado à vontade de Deus? Muitos cristãos não têm essa noção. Eles fazem essa dicotomia, essa separação. Não. Uma coisa é minha vida de prazeres e apetite. Outra coisa, prazeres, obviamente, que estão relacionados ao apetite. Outra coisa é minha vida espiritual. Eles literalmente vivem assim, olha. Eles fazem as obras deles, e Deus não tem nada a ver com eles. Até dizem que tem, mas não tem. E aí eles vivem na igreja, ou em algum pequeno grupo, a questão espiritual. E nós já vimos, neste livro aqui, Mente, Caráter e Personalidade, em capítulos anteriores, e também Parábola de Jesus, lá inclusive mais forte que aqui,
que em todas as atividades secundárias e seculares, Deus deve estar presente. Todas. Por quê? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo o que for fazer, fazei para o Senhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Me lembrei do texto aqui, de Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 23 agora. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Eclesiastes 9, 10. Tudo que vier à mão para fazer, forme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há conhecimento, nem obra, nem sabedoria alguma. Quando atribuímos estes versos apenas às questões espirituais, nós estamos deixando de lado 1 Coríntios 10, 31, que eu já citei. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, o cristão que tem o verdadeiro senso de cristianismo, de fazer a vontade de Deus, ele entende que tudo é para o Senhor. Vou ler novamente. Sabem que os seguidores de Cristo estão na obrigação, como discípulos seus, de trazerem todas as suas paixões, forças físicas e faculdades mentais em perfeita subordinação à sua vontade. Já não vivo eu. Cristo vive em mim, é a vontade dele que importa. Os que são controlados por suas paixões não podem ser seguidores de Cristo, eles não podem. Por quê? Porque a vontade deste está subordinada ao eu. Quem controla essa vontade, quem controla essa paixão é o eu carnal, pecaminoso. Então, ele não subjuga, ele cede. O indivíduo sentiu vontade de ver pornografia, ele simplesmente vê. Ele se levanta de onde ele está e ele faz. Por estar como pastor já há cerca de 10 anos, eu já ouvi muitas histórias, né? E eu me lembro de um rapaz, onde ele dizia: pastor, eu termino de ler a Bíblia e eu vou para o banheiro me masturbar. E eu questionava, né, ele, né? Mas como assim? Como assim? É santo e profano, não tem como vincular. Pastor, eu tenho vontade e eu faço. Sim, mas você estava lendo a Bíblia. Pastor, na minha cabeça, a resposta dele, na minha cabeça, a minha vontade é tão grande, que se eu não satisfazer aquilo, parece que eu vou explodir. Então, eu posso estar fazendo qualquer coisa, inclusive lendo a Bíblia. Esse tipo de situação, você deve estar escandalizado aí, talvez. Nós temos um claro senso de que na vida desse rapaz, não existe uma conversão genuína. Por quê? O que é uma conversão genuína? É morrer para si mesmo. É entregar toda paixão lasciva e qualquer coisa que você entender de negativo aos pés do Salvador e dizer: Senhor, eu por mim mesmo não consigo. Eu sou viciado nisso, eu tenho problema com aquilo, eu tenho aquele outro desejo, tudo está aqui, por favor. Controle as minhas paixões. Quero ser um seguidor de Cristo. O texto diz: os que são controlados por suas paixões não podem ser seguidores de Cristo. Aqueles que não conseguem negar a si mesmo não
serão seguidores de Cristo. E por quê? Porque estão tentando por suas próprias forças, e sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. É Ele em nós, é Ele através de nós, é entregando a Ele o nosso desejo e vontade. Lembre-se, vontade é a maior força do universo, é a decisão, é a escolha. E o maior poder do universo é a divindade. E o esforço humano vinculado à divindade nos torna onipotentes, não por nós mesmos, mas por Deus em nós e através de nós. Diz o texto, estão demais devotados ao serviço de seu mestre, o originador de todo mal, para abandonarem seus hábitos corruptos e escolherem o serviço de Cristo. Por que eles não conseguem controlar as paixões? Porque estão demais devotados ao serviço de seu mestre, o originador de todo mal. Isso é forte demais. Isso é muito forte. Se nós estivéssemos estudando o livro Orientação da Criança, você encontraria esse texto lá. E você veria que isso começa desde a tenra idade. Aqui em cima ainda poderíamos falar sobre... Bom, eu vou citar o texto, não vou deixar passar, tá? Então, vamos fazer a relação. Os que são controlados por suas paixões não podem ser seguidores de Cristo. Por quê? Porque vivem uma vida de pecado voluntário. Pecado voluntário. Eu quero lembrar você que pecado, no sentido de ato, escolha, decisão, ato voluntário, na vida de um cristão convertido, grava isso, é acidente de percurso. Em que sentido? Ele não vive na prática do pecado. Um cristão que vive na prática constante do pecado não é convertido. É possível, sim, abandonar todo o pecado voluntário. Cristo disse, vai, não peques mais. João escreve, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, veja, não caiam. Se alguém, porventura, cair, temos advogado junto ao Pai. Vamos ler 1 João 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, em Deus, vinculado à divindade, não vive pecando, não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não viu Deus, nem o conheceu. Agora você pega esse verso, antes de ler o 8 e o 9, pega esse verso 6, diz assim, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Nem conheceu quem? Nem conheceu Deus. Aí você volta para 1 João 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, aquele que conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. O resumo dos mandamentos é o amor a Deus e amor ao próximo. Veja o verso 4. Aquele que diz, eu conheço Deus, e não guarda os seus mandamentos, isso é, não ama a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Esse que não faz isso, ele é mentiroso e ele não está à verdade. Mas aquele que vive pecando é porque não conhece Deus. E aí o verso 8, agora de 1 João 3, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O verso bíblico diz, vive pecando desde o princípio. O verso que nós estamos lendo disse, o originador de todo mal. O originador. Seguindo aqui. Verso 9 agora. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, ele não vive pecando. Pecado na vida daquele que nasceu de Deus eu chamo de acidente de percurso, não no sentido de ser, nossa, acabei fazendo aquilo, no sentido de não sabia. Não, muitas vezes ele sabia, muitas vezes ele cometeu sabendo, mas foi numa explosão de ira, foi num momento de descontrole,
Ele errou, ele pecou, sim, é verdade, mas não é algo contínuo, não é algo que ele vai cair, 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 cair. Não, ele caiu, mas ele se arrependeu, e agora ele se levanta e pelo poder de Deus ele segue firme. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois aquele que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente aqui, gente? É o Espírito Santo, é o mesmo que gerou Cristo Jesus no ventre de Maria. Você não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Dê uma olhadinha no verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Por que ele não vai viver pecando? Porque Deus permanece nele. É a natureza divina em nós, é a coparticipação com a natureza divina. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Que lindo, lindo texto. Siga comigo. Pensamentos, fator importantíssimo. Pensamentos impuros levam a impuros atos. Pela contemplação sois transformados, né? Só contempla a impureza, seu caráter será impuro. Se Cristo for assunto de contemplação, os pensamentos ficarão largamente separados de qualquer assunto que levará a atos impuros. Se Cristo for assunto de contemplação, a mente se fortalecerá ao demorar sobre assuntos enobrecedores. Se educar a fluir no conduto da pureza e santidade, tornar-se-á sadia e vigorosa. Se educada a demorar-se em temas espirituais, ela naturalmente tomará esse rumo. Mas essa atração dos pensamentos para coisas celestiais não pode ser alcançada sem o exercício da fé em Deus e um fervoroso e humilde apoiar-se nele para receber a força e graça que seja suficiente para qualquer emergência. Se educada a demorar-se em temas espirituais, ela naturalmente tomará esse rumo. Tem que ser educada. E você sabe que educação exige esforço. Mas essa atração dos pensamentos para coisas celestiais não pode ser alcançada sem o exercício da fé em Deus e um fervoroso e humilde apoiar-se nele. Então, é necessário desenvolvermos a nossa salvação. É necessário esforço, sim, negar a si mesmo. E aqui, enquanto eu lia, me veio o pensamento sobre o sábado, né? No sábado, todos os dias isso é um desafio, mas no sábado é muito mais, porque o sábado não é um dia de nós conversarmos nem mesmo sobre as questões que não são pecaminosas. Exemplo, negócios em geral não são pecaminosos. A compra do carro, a compra disso, a compra da casa, a venda disso, ou como é que foi a semana em relação a negócios, o que fez, o que não fez. Não, sábado você pode tratar dos aspectos de testemunho, né? Olha, fui em tal lugar e aí lá eu testemunhei, sim, no sábado sim, mas outras coisas não. Isso está escrito, né? Isaías 58, 13 e 14 diz isso. Não se preocupar com os próprios interesses, etc. Enquanto eu lia, me veio que no sábado, geralmente, quando os irmãos se reúnem para fazer um junta-panelas, ou uma conversa de corredor de igreja, ou alguma coisa assim, na casa de alguém, numa visita, eles geralmente vão perguntar, e aí, como é que foi a semana? E dependendo de que rumo a conversa toma, geralmente se fala de questões que não são específicas para aquele dia. Então, nós precisamos vigiar ainda mais, todos os dias, mas ainda mais no sábado, para que no sábado especificamente, a nossa mente esteja exercitando esta busca por Deus, essa dependência de Deus. E nós não o deixemos de lado em nenhum momento.
e nos esforcemos constantemente para lembrarmos das coisas espirituais e celestiais. E aí, com isso, eu quero propor para cada um de nós que no sábado nós já tenhamos pré-definido assim, quando formos fazer uma visita, de você ter um passo a passo. Passo a passo, assim, olha, eu vou fazer, eu vou falar isso, eu vou seguir isso, eu vou fazer aquilo outro. Obviamente, as coisas vão fluir, porque você não precisa ser um robô, mas você precisa ter uma organização. Ah, pessoal, agora nós vamos fazer uma dinâmica. A dinâmica será coisas que Deus criou. Você vai brincando, né? Vai conversando, histórias da Bíblia que você gosta, acontecimentos apocalípticos, futuros, como é que estão a questão das profecias. Não deixe o assunto ser o carro, a casa, os negócios, porque aí você vai ter problemas. Fala, pastor, isso é tão sério assim? Isso é muito sério. Por quê? Porque o Senhor nos deu 6 dias para fazermos as nossas obras. E Ele está pedindo um dia para nós passarmos inteiramente com Ele. Seguindo o texto, o pecado dos sonhos. Fantasiar. Sonhos no sentido de fantasiar. És responsável perante Deus pelos teus pensamentos. O irmão Éden já citou, acredito que umas 2 vezes, o texto que atribuem a Martim Lutero sobre não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho em nossa cabeça. És responsável perante Deus pelos teus pensamentos. Sim, eu sou responsável. Pensamentos vêm e eu escolho se eles vão fazer morada ou não. Se condescenderes com vãs imaginações, isso é, se escolher que elas permaneçam na sua mente, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, serás, em certo sentido, tão culpada perante ele como se teus pensamentos fossem levados à ação. Tudo que impede a ação é a falta de oportunidade. Aqueles que nos acompanham há mais tempo sabem que esse texto já foi citado outras vezes, né? Tudo que impede a ação é a falta de oportunidade. Ok. Onde começa o pecado? No coração. Toda vez que alguém fizer essa pergunta, a resposta é coração. Ok? O pecado começa no coração. Para aqueles que nunca ouviram isso, gravem isso, anotem isso em algum lugar, tá? Da tentação à queda exterior, você tem 4 passos. O primeiro deles é a atenção. Atenção. Eu quero analisar isso com vocês com base no texto bíblico. Então vá comigo para livro de Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu, no lugar de viu ali, ou você puxa uma seta e escreve atenção. Viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Ver não é pecado. A nossa atenção é elevada às coisas. As situações acontecem, nós vemos, isso não é pecado. Atenção, esse é o primeiro passo da tentação, a queda consumada exteriormente. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era, no lugar de perguntar quem era, nessa expressão, mandou perguntar quem era, você pode grifar e escrever consideração. Ele está considerando agora quem é. Isso não é pecado, você está considerando aquilo.
É como se o pensamento tivesse chegado à sua mente e agora você está analisando se ele é correto, se ele não é correto, se ele é profano, se ele não é profano. Obviamente que isso acontece em milésimos de segundos. Eu estou colocando de forma didática, passo a passo, para você ter a compreensão. Isso é muito rápido. Primeiro passo, atenção. Davi viu. Segundo passo é a consideração. Quem é essa mulher? Disseram-lhe é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. No lugar de enviou, ou melhor, no enviou você circula, puxa uma setinha e escreve decisão. Decisão. Ele decidiu. É nesse momento que eu e você decidimos se vamos permanecer com Cristo ou se vamos escolher Satanás. É nesse momento que nós escolhemos a quem servir. É nesse momento que Davi escolheu servir as suas paixões, fazer a sua própria vontade. É nesse momento que Davi se transformou filho do diabo. Por que filho do diabo? Porque todo aquele que comete um pecado voluntário se torna filho de diabo. Já vimos isso, 1 João 3, 8. Então, enviou, ele decidiu. Então, atenção, consideração, decisão. Se ele tivesse decidido pecar, assim como ele fez, mas quando ela chegou diante dele, ele tivesse dito assim para ela, Batseba, quando Urias chegar, manda um abraço para ele, está aqui, é um presente para você e para o seu esposo, até mais, vai com Deus. Ele ainda assim teria cometido pecado, mas o pecado teria ficado apenas entre ele e Deus. A culpa seria entre ele e Deus. Ele teria que se arrepender, sim, mas ficaria entre os dois, ele e Deus. Mas não foi isso que ele fez. O texto diz, ela veio e ele se deitou com ela. Ação. No lugar de deitou com ela, você coloca ação. Atenção, consideração, decisão e ação. A ação é o ato consumado. E a ação, que é o ato consumado exteriormente, ele ocorre porque ele já aconteceu no coração. Voltando para o texto. Tudo que impede a ação, depois que ela já aconteceu no coração, é a falta de oportunidade. Vocês, mulheres, já tiveram a sensação de estarem caminhando na rua e um homem ficar olhando para o corpo de vocês depois? Tudo que impediu a ação daquele homem cometer um adultério foi a falta de oportunidade. Último parágrafo e a gente encerra por hoje. Deves dominar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil. Não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço. Deus requer que domines não só teus pensamentos, mas também as paixões e afeições. Tua salvação depende de te governares nestas coisas. Tua salvação. Nós somos responsáveis por nossa salvação. É verdade, ela é pela graça mediante a fé. Mas lembre-se, a fé sem obras é morta. E as obras estão diretamente relacionadas com a nossa parte. E a nossa parte de desenvolver a nossa salvação está relacionada com as obras. Que é domínio próprio. E obviamente que isso vem com o auxílio do Senhor. A paixão e a afeição são poderosos agentes. Se mal aplicados, se postas em operação por motivos injustos, se mal colocadas, são poderosas para realizar tua ruína e deixar-te um deplorável destroço, sem Deus e sem esperança. Vamos concluir com o texto de Acã. Abra comigo em Josué capítulo 7.
Josué capítulo 7. Vamos ler o verso 11 primeiro. Josué 7, verso 11. Josué capítulo 7, verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, e aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Vamos ver o que aconteceu, verso 21. Quando vi, Acã está fazendo a sua declaração. E na declaração de Acã, nós vamos encontrar atenção, consideração, decisão e ação. Obviamente que não de forma tão didática quanto no texto de Davi e Batseba. Quando vi, atenção. Entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos. Cobicei-os, veja, consideração, e tomei-os, decisão. E eis que estão escondidos na terra, ação, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acabamos de ler isso. Tua salvação depende de te governares nestas coisas. Teus pensamentos, paixões e afeições. Deus deu tempo para que Acã se arrependesse. Mas ele não se arrependeu. Hoje é o dia, queridos irmãos, de nós ouvirmos a voz de Deus dizendo: cuidado, seus pensamentos. Semana que vem, nós seguimos com dia 31. Dia 31 nós seguimos daqui, tá bem? E aí, dia 1º, não sei como fica, a gente vai conversando depois em particular com as meninas que dirigem a sala. Deus guarde vocês, fica agora à disposição de vocês para poder conversar. Amém. Deus seja louvado. Ainda há muito a estudarmos, muito a aprendermos, mas o Senhor Deus certamente nos conduzirá por esse caminho e completará a boa obra iniciada em nós. Em nome de Jesus, vamos orar? Quem gostaria de fazer a oração hoje? Eu posso ver as mãozinhas. Quem? Nosso irmão Lauteni e mais uma outra pessoa aqui, deixa eu me ver, irmão Éden. Irmão Lauteni, o senhor consegue fazer a oração cantada? Não. Não? Podemos ter duas orações, então. O senhor faz a primeira oração, o irmão Éden faz a segunda, e há alguém entre nós que gostaria de fazer a terceira oração cantada? Cris? Posso, amiga. Deus seja louvado. Então vamos orar. Irmão Lauteni, irmão Éden e, por fim, a irmã Cristine. Deus seja louvado. Vamos orar, então. Nosso Deus, bom Pai, muito obrigado, Deus, pela mensagem desta manhã. Ajuda nós a colocarmos em prática em nossas vidas. Dependemos inteiramente do Espírito Santo nesse momento. Para crescermos esse conhecimento, precisamos agora, nesse momento, ter ação, fazermos o esforço humano e o poder divino transformando a nossa vida. Nós o permitimos e clamamos pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Cada estudo, com certeza, nós vamos aprendendo mais e queremos a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Portanto, renova em nós, Espírito Santo, o batismo, faz de nós pessoas vencedoras. Não sei a luta de cada um, mas eu sei em quem nós temos crido, quem pode todas as coisas. É nele que nós refugiamos e colocamos
a nossa vida nesse momento e o fizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Continuando, ó Deus, na tua santa presença, nós imploramos, Senhor, que venha perdoar os nossos pecados. Que o seu Santo Espírito possa ser o guia das nossas vidas. Que cada família aqui, Senhor, possa receber o abraço do Espírito Santo. Venha, Senhor, sem medida, sobre nós. E que nós possamos afastar tudo o que é de ruim das nossas vidas, que possa ser deletado, que possa ser queimado. Que o querer nosso possa ser o seu querer. Que a tua vontade possa ser a nossa vontade. Que um dia, Senhor, o Senhor sonhou que estivéssemos juntos. E esse possa ser também o nosso sonho. Que os seus caminhos sejam os nossos caminhos. Pedimos, Pai, pelos pedidos, porque tem pessoas que sofrem. Que o Senhor possa agir, Senhor, em nós, e as suas palavras possam estar em nós, e assim teremos, que possa ter a razão do poder, que nós possamos ter um ótimo dia, um dia de vitória, um dia em Cristo Jesus. Os negócios possam dar certo. Em nome de Jesus, abençoe a todos aqui. Amém. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, quando vamos para as considerações, vamos aqui compartilhar uns com os outros o que o Espírito Santo nos falou através desta mensagem. Você pode levantar a sua mãozinha, pode falar conosco. Eu já posso ver uma mãozinha levantada aí, a irmã Cida. Seja muito bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Pode abrir seu microfone e falar conosco. Bom dia. Deus seja Bom louvado. dia, querida. Mensagem. Amém. Feliz por te ouvir. Estou muito quietinha aqui. Mas eu não sei se o pastor está aí ainda. Estou sim. Ah, tá. Eu estou aqui ligada aqui na explicação, e uma coisa que me chamou muita atenção é
primeiramente é igual, ontem a gente estava assistindo, só que a gente não estava vendo, eu pelo menos não estava vendo bem as letras, né? Não consegui ler. Então hoje eu pude perceber como que é importante a gente ler e enxergar as letras. E hoje, que quando o senhor falou sobre a história de Davi, aí eu queria perguntar para o senhor, pastor, o seguinte, né? Esse que o senhor explicou sobre quando ele, né, viu aquela mulher. E aí eu comecei a ligar, tem alguma coisa, aquele caso de... Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. É porque parou. E tem a ver com aquela história de João Batista, está até relatado lá no Desejar de Todas as Nações, a página 121, quando ele manda aqueles homens perguntar a Jesus, né? Vai lá e pergunta para ele se realmente ele é o Messias. Porque o Senhor explicou aí, disse que começa no pensamento, né? Tem assim, naquela parte de Davi, João Batista, ele cometeu também, por exemplo, essa tensão, essa consideração, e ele, no caso, ele tomou a decisão de servir, continuar, né, confiando em Jesus, né? Tem alguma coisa a ver com essa explicação? Eu não vejo na história de João Batista essa situação de pecado, e sim a parte humana, por causa da situação que ele estava agora vivendo, né, de prisão, uma tristeza muito semelhante à que aconteceu com Elias, de ter feito um ato extraordinário e depois, agora ele vai sofrer essa ameaça de Jezabel, e aí ele vai para a caverna e ele lamenta, ele fica triste, ele está preocupado, ele está triste. Eu consigo ver relação com Elias, mas com Davi não, porque o pensamento de Davi tinha que ver com pecaminosidade. E o pensamento tanto de Elias quanto de João Batista estava girando em torno de uma questão espiritual, sabe, de uma angústia. Então é bem diferente. Davi estava realmente assim na queda. Os outros dois não. O pensamento de João Batista e de Elias em todo o tempo não foi pecaminoso. Foi uma tristeza. Vocês, irmãs e irmãos que já passaram por depressão, sabem bem como é isso. No sentido de, você não está desanimado da fé. Não, de forma alguma. Mas às vezes você não tem vontade de orar, nem de ler a Bíblia. Aquela vontade natural. Mas é a única coisa que você sabe que precisa fazer e que tem que fazer. É a única coisa que você sabe que tem que fazer e que precisa fazer. Mas já não é mais uma vontade assim, porque parece que tem alguma angústia. Mas não gira em torno de pecado, de maledicência, não. É mais uma tristeza, um desconforto. Porque, igual quando fala que começou na mente, né? Então, aquela questão, quando fala que, lá no Desejado, fala que o inimigo cochichou no ouvido dele, mas mesmo assim, né, foi coisa do inimigo, né? Aproveitou ali aquela tristeza, né, que ele estava ali só. Então, ele viu, né, e começou, no caso, né, a perturbar ele na mente. Mas mesmo assim, ele não estava, não é em pecado, não pecou, né, o fato Não, porque a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista, qual é? Diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. Jesus Cristo não, em nenhum momento repreendeu. Se fosse pecado, haveria repreensão, né? Tá. Jesus Cristo não permitiu que nenhuma situação de pecado passasse por alto. Entendi. Essa é a minha consideração e outra coisa também, né, que realmente quando o senhor, essa semana passada eu passei por isso, por fato de que o controle, e uma das coisas que eu aprendi foi que quando vem aqueles pensamentos, eu tenho o costume de conversar com a minha mente e falar para Isidó, onde você está indo? Olha esse pensamento, né? Então, é uma coisa que faz efeito para mim.
Aí dá aquele despertamento, né? Porque realmente tem hora que passa, né, alguns pensamentos, e se eu me explicaria assim, nesse caso, por exemplo, quando vem um pensamento, que eu desperto e falo assim, ó Aparecida, ó, o que que você está pensando? Aí eu repreendo. Agora, o fato de eu pensar, eu pequei, Lembra que vem o pensamento, né? Vem o pensamento vem mesmo, ele vem para todo mundo, né? Agora, o que é que nós vamos fazer com esse pensamento? Se você começa a considerar, aqui o considerar eu vou dizer no sentido de acariciar, sabe? Acariciar. E então, se você está acariciando, é porque você está desejando que aquilo se torne realidade, que naquela nossa, forma didática seria a decisão. Então, por que isso, que Davi mandou chamá-la? Porque porque na consideração ele começou a pensar, nossa, como ela é linda, imaginou ela aqui em casa? Imaginou eu dormindo com ela? Imaginou eu acariciando o seu corpo? sei, entendi. Então, o pensamento vai vir, Cida. Ele vai vir para ti, para mim, para todos nós. Uhum. A questão é o que nós vamos fazer com ele. Aí nós precisamos repreender em nome de Jesus, né? Os pentecostais dizem está amarrado, no sentido assim, ó, esse pensamento eu não quero para perto de mim. Isso, é isso. O que nós precisamos fazer também é nos municiar no sentido de nós precisamos falar. Quando alguém solta alguma informação, quer ver uma coisa que geralmente acontece entre os casais e é extremamente é, perigoso, é quando começam com a conversa assim, ó. Ah, mas se eu morresse, você casaria, não casaria com outra pessoa? Se você ficasse, se eu morresse, você ficasse vivo, você casaria, não casaria? Você podia casar com fulana, né? Porque fulana cuidaria bem dos filhos. Ah, Imagina, sei. você está levando o É, seu marido, você tá levando o seu marido isso, na cabeça de um homem, na hora que você fala casamento para um homem, ele vai pensar em ato sexual. sei. Aí Uhum. quando uma mulher fala isso para o seu marido, por mais que na cabeça dela não tenha intenção nenhuma, o marido dela vai pensar no quê? Em É, ato. Ele não não. queria. E aí ele fala, não, Uhum. mulher, para com isso. Esquece isso, esse assunto não pode existir. Assuntos que têm esses gatilhos, sabe? Tudo que tem esse gatilho, não. Ah, se eu não fosse cristão, se eu não fosse cristão, você ia ver. Veja, mas você é cristão. Então, nós Nossa, precisamos, assim, ser de fato e de verdade, sabe? De fato e de verdade. É Cristo que vive em mim. Ele me dá liberdade, né? Para atuar com a minha personalidade, com a minha individualidade, mas é Ele que vive em mim. Eu sou um cristão. E se Ele vive em mim, minha maneira de ser, de viver, tem que ser diferente. Sou diferente. Posso ser. entendi. É uma Amém. muito sério, né, pastor? A gente tem que realmente vigiar o que sai da boca da gente. E vigiar as Olha, companhias, porque você vai ter companhias que vão o dia inteiro, os que trabalham em obra aqui, em obra, não menosprezando os peão de fábrica ou de obra, porque, embora eu não tenha trabalhado com isso, os meus irmãos, meu pai sempre trabalharam com isso, em chão de fábrica, mas a quantidade e no escritório também, a quantidade de besteiras que se falam é muito grande. E aí tem que lembrar do Salmo 1. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, às vezes vamos ter que se isolar e para não nos contaminar. A não ser que sejamos influências, aí é diferente, né? Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Cida, pelo seu testemunho, pela sua consideração. Isso é muito importante. Nos ajuda a pensar mais sobre o nosso cotidiano, né? Como devemos viver em Cristo e com Cristo. Irmã Ana Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor Rogério, também por considerar e nos ajudar aí a ter uma mente
mais aberta para a nossa condição enquanto ser vivente aqui. Seja bem-vinda, irmã Ana. Pode abrir seu microfone. Bom dia, graça e Bom paz. dia. Amém. Eu quero fazer umas perguntas para o pastor, porque chegou até mim. A gente que anda no campo ouve de tudo e tem que ter a sabedoria do Espírito para poder conduzir as pessoas que precisam da nossa ajuda e do nosso conselho. Então, eu quero que o pastor me oriente em determinada situação que ele conversou nesse instante, quando ele estava lendo a mensagem, lá a orientação da criança, a respeito do domínio das emoções e da ação, que fala, uma criatura, uma pessoa que estou dando, ajudando espiritualmente, ela chegou para mim e contou uma história que eu fiquei assim, sabe, muito triste. Ela disse: irmã Ana, eu estou precisando da sua ajuda espiritualmente. Aí eu perguntando para ela, o que é que está acontecendo? Ela disse: eu sou casada há tantos anos assim, e o que que acontece? O marido dela também faz parte da igreja, mas ela sente que ele não está convertido. Por quê? Essa ação que o pastor falou aí do homem, está na igreja, do homem que ouve tudo, não tem assim aquele desejo de ler a palavra de Deus, mas ela já pegou ele várias vezes nesse ato de masturbação. Ela disse que o chão dela saiu de debaixo dos pés. E assim, não, ela dizendo para mim, né, eu fiquei assim apavorada. Não uma vez, nem duas, mas várias. E ela disse que já conversou, o pastor já foi até ele, já mandou ele sair, que ele gosta muito de assistir novelas, televisão, e o pastor disse para ele tirar esse material de dentro de casa para estudar a Bíblia junto com ela, para sair para fazer trabalho missionário junto com ela. E ele sempre está inventando desculpa para não estar, mas todos os dias de culto ele está lá na igreja. E assim a esposa percebe que ele fica alheio, está ali sentado, mas não sabe se ele está dentro ou se ele está fora do convívio espiritual mentalmente. E assim, quando ela me falou isso, eu fiquei apavorada. Eu disse: meu Deus, misericórdia. Quantas pessoas estão dentro da casa do Pai, totalmente carnal, e não quer se converter? Aí eu perguntei: quantos anos ele tem andando com você na presença de Deus? Ela disse: eu tenho muitos anos na fé, mas ele vai fazer 12 anos. Mas eu tenho ajudado ele, eu chamo ele para orar, eu chamo ele para vir para a sala. Sempre ele diz que está com sono, que está cansado e nunca vem. Aí ela me falou assim: irmã, outro dia ele foi dormir cedo, porque eu a convidei a gente dormir junto, para orar junto e tal. Quando deu 2 horas da manhã, que ela acordou, que procurou ele, não estava na cama. Eu disse: misericórdia, estava onde? Aí ela disse que ela abriu a porta do quarto. Quando ela olhou, ele estava lá na frente da televisão, assistindo filme pornográfico. Eu disse: misericórdia, meu, o que está acontecendo com esse homem? Aí, pastor, eu estou passando esse relato, que chegaram até mim, que eu fiquei apavorada. Eu simplesmente disse a ela que eu ia orar e ia buscar orientação para ajudar essa mulher, porque eu não posso dar qualquer conselho assim na luz, no calor da situação. E eu fiquei apavorada com isso. Então, eu estou buscando do Senhor uma orientação para essa criatura, como eu devo ajudar ela em orientação, porque para mim foi um impacto muito forte que me causou nojo, não vou mentir, me causou nojo e náusea, e eu fiquei apavorada com essa história. Então, o Senhor tocou nesse assunto aí, que veio logo à tona na minha mente, disse: não, agora é o momento de eu buscar uma orientação clara para ajudar essa criatura, porque ela está apavorada sem saber. Ela pensou até, ela disse que vai se separar dele, porque ele não quer ajuda e nem tampouco quer mudar o sistema. E aqui na mensagem que o Senhor leu, eu disse assim: é necessário exercer orientação da criança. É necessário exercer exercício da fé em Deus e fervorosa humilhação nele. Então, quando o Senhor falou a história de Betseba e Davi, foi mais claro ainda a ação e tudo mais. Então, pastor, por favor, se o senhor estiver aí ainda, me ajude para poder orientar essa mãe, essa esposa. Eu estou aqui ainda.
mas o assunto é muito complexo para ser tratado Assim, rápido aqui. Eu vou te enviar o meu telefone no chat ali, e aí a senhora depois me mandou a mensagem, a gente vai se falando, tá bom? tá bom, pastor. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Essa Obrigada, história é mais... pastor Rogério. Por nada. Essa história que a irmã Ana Maria colocou é muito mais comum do que nós imaginamos, viu? Infelizmente. E aí, o que acontece, o que eu posso já adiantar, é que quando o corpo está na igreja, mas a mente está fora, mais cedo ou mais tarde, o corpo vai acompanhar a mente, coração, né? Vamos pensar assim, o corpo está ali, mas o coração está lá fora. Mais cedo ou mais tarde, o corpo vai acompanhar o coração. Então, é questão de tempo, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Mais alguma... Infelizmente. Muito obrigada, irmã Ana. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Muito pertinente ao assunto que nós ouvimos. Seja Deus pela vida do pastor Rogério, que está aí à nossa disposição. A gente sabe que ele tem outros afazeres, mas está sempre aí pronto para responder, para considerar. E eu achei muito interessante, enquanto eu não vejo nenhuma mãozinha levantada, já estamos caminhando para o final, quando o pastor Rogério falou dos pensamentos. Para mim, assim, foi algo... Eu sempre considerei isso, a questão dos pensamentos, porque eu sempre tive comigo, o pecado começa na mente. O pecado começa na mente. Então, sempre que eu começo a pensar em alguma coisa que não vem de Cristo, que não é para a honra e glória do Senhor, eu já começo a repreender. E hoje o pastor foi muito claro nessa questão. Eu sou taxada em alguns momentos de extremista por causa disso, das conversas, das falas, e porque me incomoda certas rodas de conversa, até em família mesmo, quando só você do grupo é cristão, tem o temor, e aí ali sempre vem as falácias, as brincadeiras, e eu, quando tenho espaço, repreendo, mas às vezes eu prefiro me retirar, dependendo da situação, eu prefiro me retirar e orar. Vou para o meu canto, e eu tenho buscado recentemente fazer um espaço mais retirado mesmo, para que eu tenha mais condição para isso, para orar e para estudar a palavra do Senhor, mesmo quando estamos reunidos em família. E é um caminho que eu tenho encontrado para buscar Deus é a oração mesmo, e a leitura da palavra, até para que eu não sofra mais, porque às vezes a gente sofre muito ao ver os nossos participando, falando, fazendo coisas, tendo ações que não agradam ao Senhor, mas de nós mesmos a gente também não consegue livrá-los dali. E então a gente vai buscar poder onde existe, né? Para que o Espírito Santo invada e remova e faça a obra. E mesmo em nosso meio, às vezes até na porta da igreja, você está ali e de repente a conversa começa, como o pastor falou, como é que foi a semana, e começa a lembrar dos negócios, do que vai fazer na semana seguinte, e começa as combinações de trabalho, enfim. E são coisas que eu costumo repreender, e às vezes a gente recebe títulos, né, de extremistas, que não é assim, que não está trabalhando, que não está fazendo. E aí eu sempre uso, né, o pecado começa na mente. Olha Isaías
58, e a gente começa a conversar sobre. Então, assim, que Deus realmente possa ter misericórdia de nós como seus filhos e que a gente possa exercer a fé e viver para Ele e por Ele, né? Não sejamos mais nós, mas Cristo realmente vivendo em nós. Irmã Ingrid, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone, querida. Estou vendo que sua mãozinha está levantada. Obrigada. Bom dia. Bom dia, querida. É só uma consideração mesmo no que a irmã falou. Quando eu tinha antigamente muitos desses pensamentos negativos invadiam, eu aprendi a falar uma palavra, inconstância. Eu falo essa palavra, aí parece que dissipa tudo na cabeça. Então, eu acostumei, toda vez que eu percebia um pensamento não cristão entrando na cabeça, eu já, inconstância, inconstância, inconstância. Dependendo da gravidade, até mais inconstâncias, né? E aí, com o tempo fazendo isso, eu notei que blindou a mente. Então, eu percebo antes, quando bate aquele pensamento, eu já, isso aí vem do inimigo, vai embora, inconstância para você. Blindou. Então, eu percebo com muita velocidade quando vem um pensamento ruim. E me defendo dessa forma, né? E eu oro também, dependendo do pensamento que vem, oro se é em relação a alguma pessoa, eu oro por essa pessoa, né? Talvez ela tenha algum problema, mas é assim, eu me defendo dessa forma. Não sei se isso pode te ajudar, mas eu acredito que sim, porque isso me ajudou bastante, né? Eu acho uma palavra que é bem... virou um escudo para mim, inconstância. Amém, amém. Obrigada, irmã Ingrid. Com certeza vai nos ajudar, sim. E nós agradecemos a Deus. Tem mais alguém que gostaria de participar? Se não, nós vamos orar e vamos nos despedir uns dos outros e amanhã continuaremos para a honra e glória do nosso Deus. E com o livro Santificação, né, Pastor Rogério, amanhã, quarta-feira. Exato, isso mesmo. Isso mesmo. Irmão Éden, você levantou a mãozinha, você ainda quer considerar ou é para orar? Não, eu só queria completar aqui o que a irmã Ingrid, né, falou, né? Eu particularmente, né, eu tenho um costume de, assim, de acordo com o que eu aprendi na sala, e hoje a gente vive com uma tecnologia, tudo é deletar, né? Queimar, no caso, né, também. Então, quando vem alguma coisa que, assim, que aflora na mente da pessoa, a gente fala assim, peraí, vamos deletar isso aqui. Isso aqui não pode, quer dizer, se você deleta, que não presta. E ora, né? Então, e eu percebi que quando fiz isso, né, queimar, deletar, queimar, para não voltar mais. Aí, quando você pensa alguma coisa daquele pecado, daquela coisa que aflorou, né, é como se desse erro, entendeu? Funcionou para mim também, entendeu? Graças a Obrigada, Deus. irmão Éden. Então, Obrigada, Deus seja louvado. Pastor Rogério, você ainda gostaria de falar alguma coisa? Agradecer vocês por permanecerem aqui, firmes, fortes, a cada madrugada. E dizer para vocês que o dia logo se aproxima e que nós precisamos vigiar constantemente e lembrar que devemos estar com os pés na terra e os olhos no céu. Os pés na terra e os olhos no céu. Então, não deixe de viver sua vida de sociabilização, de trabalhos, de negócios, mas tudo isso preparado como se o Senhor voltasse hoje à tardinha, não é nem amanhã, sabe? Olha, preciso colocar minha vida em dia a partir de agora, então vou sair daqui com essas informações, vou pegar
pegar minha Bíblia, vou olhar aquele texto que o pastor falou, eu vou me aprontar para o trabalho, mas o pensamento sempre voltado para as coisas de Deus. Cuidado até com as coisas que são tidas como boas, nós temos que cuidar. Exemplo, tipos de música, tipos de conteúdo em vídeo, tudo. Não é porque é produzido pela organização que é bom. Sabe? Tem que ter esse discernimento. Tem que ter esse Sim. discernimento. Então, sejamos astutos aí, né? Sábios, prudentes, isso vai com certeza somar muito. Deus abençoe vocês todos. Amém, pastor. Amém, muito obrigada. Tem um pensamento, eu não sei se é inspirado, eu ouvia muito quando eu conheci a mensagem adventista, eu ouvia muito de pregadores esse texto que diz assim, né, nós devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje e trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos. A quem eu ainda não alcancei a referência literal desse texto, mas eu ouvia bastante isso, e isso ficou na minha mente. E foi o que o senhor acabou de dizer aí, né? A gente tem que estar pronto hoje, pés na terra e os olhos no céu. É isso mesmo. Vamos orar então? Vamos nos despedir em oração. O senhor queria falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Isso mesmo, perfeito. Você falou muito bem. Deus seja louvado. Então, oremos. Após a oração, nós vamos nos despedir com o hino final, e desde já eu desejo a todos um bom dia, um amanhecer com Cristo. Novamente, amanhã estaremos aqui às 5 da manhã, como já dissemos, horário de Brasília, e de outros países, como em Portugal, às 9, e que sair a América do Norte, e outros irmãos que às vezes vêm acompanhar conosco, da Espanha, da Inglaterra, quem sabe conosco estarão amanhã. Então, vamos acompanhar pelo horário de Brasília, que é às 5 horas da manhã. Vocês são muito bem-vindos aqui conosco. Obrigada por ficar até agora, e vamos à oração. Oremos. Paizinho querido, nós mais uma vez estamos aqui agradecidos ao Senhor pela mensagem que o Senhor nos deu nesta manhã. Te louvamos e te bendizemos, porque até os pássaros te louvam, Senhor. Como é bom ter a certeza que o Senhor está a dirigir a nossa vida, que o Senhor está pronto a responder as nossas orações, e que mesmo antes de pedirmos, o Senhor já providenciou tudo o que precisamos. Obrigada, Senhor. Queira perdoar os nossos pecados, queira nos dar, Paizinho, a graça de não ser mais eu vivendo, mas o Senhor vivendo em mim. E nos ajude, Senhor, em toda e qualquer situação que formos passar neste dia, a ter a percepção dos céus, do que é santo e do que é profano. Para então, Senhor, decidirmos, não por nós mesmos, mas por Tua graça, a fazermos conforme o que o Senhor quer que façamos, a sermos verdadeiros cristãos, a sermos como Jesus. Fica conosco, Paizinho, por favor. Perdoe os nossos pecados e mantenha-nos intimamente ligados com o Senhor. É em nome de Jesus que eu te oro e no nome dele que eu já te agradeço. Amém, Senhor. Amém.
Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã.